Nós estamos numa série de mensagens sobre como lidar com situações difíceis. Nós vimos lá no início 3 mensagens sobre perdão, como lidar com a ofensa, como lidar com o perdão, como perdoar. Nós vimos sobre famílias disfuncionais, tentações, como lidar com tentações e como lidar com o tempo de espera, quando nós estamos esperando Deus agir. Essas 3 mensagens aí foram na vida de José. E o meu plano qual que era? O meu plano era terminar a vida de José e ir para essas 3 mensagens que a gente vai começar nesse domingo agora, na vida de Davi. Olhando para Davi em algumas situações difíceis que ele lidou e nós aprendemos com ele como nós aprendemos com José. E aí acabou entrando alguns outros assuntos, como nós vimos, sobre como lidar com as garras do passado, como lidar com o sofrimento permanente, como lidar com a opinião popular, o que as pessoas dizem de mim. E, por fim, nós vimos sobre como lidar com as emoções. E hoje nós queremos começar, então, uma minissérie dentro dessa grande série sobre, olhando para Davi, algumas situações, de como que Davi encarou algumas situações difíceis e hoje como que ele lidou com a inveja, como que ele lidou com pessoas que estavam deliberadamente tentando prejudicá-lo, pessoas que estavam tentando usá-lo, como que ele lidou com essa situação. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Se você olhar o capítulo 17, você verá que é um dos capítulos mais conhecidos, talvez pelas crianças, onde Davi vence Golias. Então, imediatamente após Davi ter vencido Golias, nós chegamos no capítulo 18. E é interessante, no livro de Samuel, quando você for ler o livro de Samuel, ele tem uma característica literária que é o contraste. É o contraste. Ele faz também comparações. Ele começa o livro falando de Ana e Penina. Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos. Logo no início do livro, ele fala também sobre o sacerdote Eli, diante do Samuel que está em formação. Ele fala sobre os filhos de Eli, ele fala sobre os filhos de Samuel. O livro fala sobre Israel e sobre os filisteus. E especificamente naquilo que nós vamos ver hoje, esse contraste entre Saul e Davi. Davi ele é apresentado no livro como um homem segundo o coração de Deus. E Saul é apresentado como aquele que Deus rejeitou, aquele que Deus abandonou. Davi, no capítulo 17, ele é apresentado para todo o exército, não para a nação, mas ele é apresentado para todo o exército. O pai dele havia pedido para ele levar mantimentos aos seus irmãos, ele chega lá, fala, o que está acontecendo? O que esse homem aí está desafiando o exército do Deus vivo? Por que ninguém foi lá e não resolveu, né, o problema? Então Davi, em nome do Senhor, vai lá e vence Golias. E assim ele é apresentado ao exército. O exército, então, olha, conhecemos agora esse jovem. Ele já havia sido ungido. E aí Davi, com isso, Davi agora vai para o palácio. Ele vai voltar junto com o exército para o palácio, para onde Saul residia e governava. Com isso, todos passaram a amar Davi. O povo amava Davi. O exército amava Davi. Jonatas, o filho do rei, vai amar Davi. Mical, a filha do rei, vai amar Davi. Todos amavam Davi. Mas não era o que estava acontecendo com Saul. Saul começou a não amar Davi. Ele gostava de Davi no início, mas no capítulo 18, daqui em diante, ele já começa a não gostar mais, nem amar a Davi. Então, na primeira parte aqui do capítulo 18, nós queremos ver aqui sobre a amizade de Jonatas e Davi. Versículo 1 até o versículo 4. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou um manto que estava vestindo e deu a Davi com a sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Algumas informações importantes nesses versículos. Se você está com a versão revista e atualizada, ela foi traduzida a expressão aí que Jonatas amou Davi como a si próprio, certo? O que essa expressão tem a dizer? O que ela está transmitindo? Ela está transmitindo a ideia de lealdade. Lealdade.
O verbo aqui tem uma conotação de ser leal. Essa expressão ela é atestada em outros contextos culturais, cartas antigas que são apresentadas que afirmam que cidades amavam determinado líder numa referência de lealdade. Em uma dessas cartas, por exemplo, o rei de Biblos, quando escreve ao faraó, ele afirma o seguinte: veja, a cidade, metade dela ama os filhos de Abide Astirta e metade ama o seu senhor, ama o faraó. Então, olha, perceba que nessa carta secular, o que eles estão dizendo? Olha, essas pessoas amam o faraó, ou seja, essas pessoas têm lealdade. Então, por isso que a Revista Atualizada traduz que Jonatas amou Davi, a ideia é de lealdade, porque é isso que o termo, o verbo quer transmitir. Quando Jonatas vai morrer em combate, ele morrerá em combate, Davi afirma que a amizade de Jonatas era mais preciosa do que o amor de mulheres. E aí quando você pega esse texto aqui, e aí junta o texto de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, onde Davi diz que o amor de Jonatas era melhor do que o amor de mulheres, era mais precioso que o amor de mulheres, algumas pessoas entendem essas afirmações como um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas. Mas Davi deixa muito claro que a lealdade de Jonatas para com ele era mais forte do que a lealdade de mulheres para com ele. É isso que Davi está querendo falar. O texto não está ensinando sobre homossexualidade. Isso, as pessoas que veem homossexualidade nesse texto é porque elas leem o texto com lentes rosa, óculos rosa. Elas colocam óculos, ou melhor, colocam óculos no arco-íris, e aí começam a ler o texto com esse pressuposto. E aí as pessoas vão entender isso. Mas quando se analisa o texto, o que o texto está falando? Sobre lealdade. E aí eu quero te dar um exemplo sobre lealdade. Então a Bíblia, ela apresenta essa lealdade entre Davi e Jonatas. Tanto é depois que Jonatas morre, Davi manifesta esse hesed, ele manifesta esse amor leal, essa lealdade para com os descendentes de Jonatas, que é Mefibosete, onde aquele rapaz aleijado vai comer na mesa do rei. Então, quando alguém ver esse texto aqui como homossexualidade, é porque ele já está olhando com esse pressuposto. Eu quero te mostrar na prática acerca da lealdade entre amigos. Não precisa levantar a mão, eu só quero que você pense. Você tem algum amigo, que se você ligar agora, fala, irmão, eu preciso de você. Em 5 minutos ele está na sua casa, 15 minutos. Irmão, estou precisando de você. 15 minutos ele chega lá, o que houve? Estou aqui, fala aí. Não precisa responder. Você tem alguém assim? Você é assim para alguém? Talvez você não tenha alguém perto, você lembrou de alguém que está a alguns quilômetros de você. Está distante. Mas se você chegar para essa pessoa que talvez vai levar 1 dia de viagem, 2 dias, mas se você falar para ela, eu preciso que você venha agora, eu estou encrencado, e essa pessoa vai largar o que ela está fazendo para ir te socorrer e te ajudar. Você tem pessoas assim? Você faria isso por algumas pessoas? Se você respondeu sim, você sabe o que é lealdade. Graças a Deus, eu tenho pessoas que eu posso contar. Se eu pegar o telefone, irmão, eu preciso de você aqui, ó, hoje à noite. Eu preciso de você amanhã. Eu preciso passar aí na sua casa. Eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Se você tem isso, isso é lealdade. É isso que Davi está falando, que Jonatas era um cara leal. Quando você estuda o livro de Samuel, você se emociona com as atitudes de Jonatas. E Jonatas era um cara... Olha, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Jonatas, gente. Jonatas era um cara incrível. Ele era o filho do rei, ele era o filho de Saul. Se Saul morresse, quem que assumiu o trono? Jonatas. E nessa época, o que ele faz? Ele vê o que Deus está fazendo com Davi. Talvez ele já sabia que Davi havia sido ungido. Ele já sabia que no lugar do seu pai, Davi assumiria, e Jonatas não tem inveja nenhuma. Jonatas, ele está se alegrando, ele vê Davi, nossa, que bênção, está aqui ó, a minha espada, está aqui o meu arco. Você dá a sua espada, imagina que a gente está num contexto de guerra, e você tem lá uma arma para você se defender. E aí, de repente, você entrega isso para a pessoa, você fala, não, está aqui, ó. E como você vai ficar, cara, eu dou um jeito. Mas eu sou leal. Eu quero que você se proteja, eu quero que você se defenda. Então o Jonatas deu o manto, a túnica, a sua espada, seu arco, seu cinturão a Davi. Talvez o significado disso é que Jonatas sabia que Davi seria o sucessor e ele não está com inveja. Jonatas não está com inveja que Davi vai ficar no lugar
dele. O fato de Davi permanecer próximo ao rei, nós vemos Jonatas, um amigo, se alegrando e participando da ascensão do seu amigo e não tendo inveja, nem tentando matá-lo, como seu pai vai tentar. Na sucessão natural, Jonatas seria então aquele que governaria, mas Deus havia escolhido quem? A Davi. Deus não havia escolhido Jonatas. E Jonatas lidou super bem com isso no coração. Irmãos, como é difícil para nós nos alegrarmos com quem está alegre, não é verdade? Porque aquilo que você tanto deseja, talvez um carro, talvez um emprego, talvez a saúde, talvez um relacionamento. E aí quando você olha para o lado, a pessoa chega para você toda feliz, né? Cara, você não sabe quantos dos irmãos, quantos de nós já não colocamos os nossos nomes para sorteios de carro. Quantos de nós? E aí você lá no fundo se alimenta uma certa esperança, né? Tomara que dê certo. Mas já pensou, você começa a fazer plano. Se der certo, vai ser top, né? E aí você está lá, e aí tem alguém que talvez está numa condição melhor que você. E aí quem ganha o carro? É a pessoa, não é você. E a pessoa vem contar, nossa, você nem sabe o que aconteceu. Eu fui no mercado, fui no shopping, fiz lá a inscrição lá, fui sorteado, ganhei um carro, ganhei 5.000 reais. E mas quem estava em dívida era você, e você estava clamando a Deus por um milagre acontecer, o céu abrir, 5.000 cair na sua conta. Mas quem ganhou 50.000, 5.000, é o cara que ganha 50.000 por mês. Você fala, Deus, eu estou ganhando 500 conto aqui por semana, é eu que precisava dos 5.000, e é fulano que ganha. Jonatas era esse cara que tinha alegria com quem estava alegre. E nós precisamos aprender isso, se alegrar com quem está alegre e chorar com aqueles que choram. É muito mais fácil a gente chorar com quem chora. A tragédia. Mas nós devemos também nos alegrar com quem está alegre. Pô, irmão, que bênção, hein? Louvado seja Deus. Fico muito feliz que isso aconteceu na sua vida. Que Deus continue derramando bênção sobre você. Cada vez mais. Continue sendo fiel a Deus. Não é que você não está sendo fiel. É que Deus escolheu a outra pessoa. E não tem problema com isso. Então você consegue perceber que Jonatas era um cara diferenciado. E aí, continuando no texto, versículo 5, olha o que ele diz. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia como? Como que Davi fazia? Com tanta habilidade ou sabedoria que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Lembra, Davi não era ninguém, entre aspas, até aquele momento. Venceu Golias, Davi toma, Saul toma Davi, leva ele para o palácio. E tudo que Saul está pedindo para Davi, ele está fazendo bem feito. E aí o que Saul faz? Cara, esse cara é um excelente funcionário, é nota 10, tem iniciativa, tem excelência, tem CEP. O que é CEP? Compromisso, excelência e paixão. Dá aqui as estrelinhas para ele, ele tem CEP, promoveu o cara. Todo mundo ficou feliz com isso. Davi tinha êxito no trabalho. Nós vimos que Davi foi ungido como rei de Israel e trabalhava com tanta habilidade para Saul que esse lhe deu um posto elevado então no exército. E interessante que ele está no palácio, interessante que ele está perto do rei, mas nós não vemos Davi pedindo o trono. Ele está cuidando, talvez, né? Acredito que isso não acontecia, mas só para a gente comparar. Davi ele está feliz em lavar o banheiro do palácio e não de sentar no trono do palácio. Porque Davi, ele focava na sua missão. Davi não esperava ser servido, mas servia. Vamos repetir juntos? Davi não esperava ser servido, mas servia. Davi não dava trabalho. Davi trabalhava. E trabalhava com tanta excelência que foi tendo patamares cada vez mais altos. Saul deu um posto elevado no exército, todo o povo se alegrou, pois sabia que um trabalhador estava assumindo funções cada vez maiores. Se esse homem aqui Deus usou lá no campo de batalha, esse homem de Deus aqui vai nos abençoar aqui. Irmãos, eu fico muito triste, profundamente triste, quando alguém fala dos 40% do fundo de garantia. Os irmãos não têm noção de como isso me incomoda. As pessoas, elas ficam descontentes do emprego, e o que elas vão fazer? Me manda embora. Aí o que o chefe fala? Não está feliz, pede as contas. Não vou abrir mão dos meus 40%. Aí o que o pecador, a pecadora, aquela pessoa que está longe de Deus começa a fazer? Começa a trabalhar mal. Para quê? Para que seja mandado embora. E esses miseráveis dizem que são o quê? Filhos de Deus. Eles falam que seguem a Jesus.
Eles falam que amam a Jesus, eles falam que vão na igreja, eles falam que seguem o padrão de Deus. E aí eles começam a abrir mão da qualidade do trabalho. Por quê? Porque eles estão pensando nos 40%. Eles estão vendendo a integridade, eles estão vendendo o compromisso, eles estão vendendo a excelência. E é por isso que muitas empresas, quando descobrem que o fulano é crente, não. Ele não pode fazer discriminação religiosa, mas ele pode escolher outro, não pode? Ele escolhe o outro. Eu já ouvi falar de empresas que às vezes o cara trabalhava tanto fora e não trabalhava bem na empresa, o cara falava, não quero crente aqui não, nem perto daqui. Não quero saber. Crente dá trabalho. Crente não trabalha em equipe, crente é fofoqueiro, crente fica resmungando. Irmãos, eu já mencionei isso. É triste às vezes, né? Quando lá em Atibaia falava assim, passar o facão na empresa. Eu não sei se fala isso hoje em dia, né? Vai passar o facão. Irmãos, é tão triste você ver uma enxurrada de crente naquele primeira leva lá. Os crentes não deveriam ser os últimos. O dono da empresa não deveria falar, cara, você tem CEP, você trabalha com compromisso, excelência e paixão. O cara chorar, falando assim, cara, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho condições de te pagar. Eu preciso te mandar embora, mas como eu queria que tu ficasse aqui. Mas aí ele precisa mandar embora porque ele está pensando na empresa. Não está vendo como uma chance de mandar embora. Davi trabalhava com êxito, Davi trabalhava tão bem. E não é porque ele queria o trono, não. Ele não pediu o trono. Ele sabia que Deus, no momento certo, daria o trono. Ele está trabalhando porque ele entende que ele está trabalhando para quem? Para Deus. Então, querido, não importa se você está lavando o banheiro ou você está gerindo uma empresa. Faça o seu melhor, porque nós estamos trabalhando para quem? Para Deus. O nosso chefe é o Senhor. Isso deve gerar tranquilidade no seu coração e deve gerar temor também. Deus vê o que acontece. Se o teu chefe está cometendo injustiça lá, Deus está vendo. E Deus é o teu chefe. E deve gerar temor também, porque o teu chefe pode te aplaudir e Deus pode te reprovar. Porque ele sabe a motivação que você está fazendo. Então Davi trabalhava com êxito. Então eles estão voltando para a cidade, eles estão chegando na cidade, e olha o que acontece no versículo 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres saíram para encontrar quem? Saul. Saul. Tá bom? E essas mulheres, elas estavam vindo da onde? De todas as cidades. Aqui você já está vendo elementos que vai dar combustão. Você já está vendo aqui que vai dar uma explosão. Já está vendo? Quando eu jogava bola, futebol legal qual era? Quando tinha só homens. Quando ia namoradas e amigas e ficavam do lado de fora assistindo, o que acontecia? Dava briga. Porque aí os caras, né? Eu quero... Né, eu que urino aqui, hein? Que é aquele conflito de testosterona, sabe? Quem manda mais, quem dribla mais, quem é o mais bonito, quem é o mais elegante. Sempre. É ou não é verdade? Só tá a rapaziada jogando bola, os caras se entendem lá. Tá, mulher, dá confusão. Não por causa das mulheres, por causa do coração dos homens. Por causa do coração dos homens. E aí, então, vem essa mulherada aqui, ó, de todas as cidades. E aí, o que elas fazem? Olha o versículo 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Olha a mulherada dançando e cantando. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Irmãos, versículo 8, Saul ficou muito irritado. Com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Aqui, ó, a semente da desconfiança caiu no solo do coração de Saul. Lembra que eu mencionei para ti que uma característica do livro de Samuel é o contraste, uma característica literária é o contraste. E aí você vê aqui um contraste bem interessante. Ele ficou irritado. A ideia aqui que Saul, ele cresceu crente. Ele cresceu quente. Ele cresceu quente. Essa que é a ideia. Veio aquela ira, veio aquela explosão. Cara, ele ficou muito irado.
Ele ficou muito irado, ele ficou muito aborrecido. E o cântico das mulheres levou Saul a ficar desconfiado, paranoico, alimentar pensamentos, fruto de crenças erradas. Cara, Davi está acabando de chegar. Ele falou assim, que falta agora senão o reino para ele? Esse cara é uma ameaça para mim. Esse cara é uma dificuldade. Ele começa a olhar com suspeita. O que falta senão o reino? Na mensagem, no capítulo 16 de Samuel, nós vimos que Davi, quando foi levado ao palácio para acalmar o coração de Saul, foi uma ação de Deus, onde Deus está apresentando Davi para mais pessoas agora. E a questão é, meus irmãos, Davi está chegando cada vez mais no palácio. Ele já tinha sido conhecido pelo exército, agora as mulheres de todas as cidades vieram. A questão é, Davi está sendo apresentado, a questão é como que ele vai chegar no trono? Ele vai chegar. Como que ele vai chegar no trono? Ele vai chegar por meios normais ou por violência? Saul sabia como que ia ser? Não sabia, isso estava deixando ele louco. Maus pensamentos deixam as pessoas loucas. Começa a acreditar errado, começa a pensar errado. Você começou a pensar errado, você começa a sentir errado. É isso que acontece. O que lhes falta senão o reino? Davi, ó o raciocínio de pensamento de Saul. Ele tem habilidade. O povo amando ele, o Senhor está com ele. Saul acreditava, ele vai tirar o meu trono. Ele vai tirar. Ele acreditava que ele deveria receber mais louvor que Davi. Não, tá errado isso aí. Quem tem que receber mais louvor aqui nessa história toda sou eu. Ele deveria ser conduzido, Saul deveria ser conduzido por crenças verdadeiras, se alegrar com quem está alegre, se alegrar pela vitória que Deus concedeu, acreditar que nós estamos onde estamos porque foi Deus que nos colocou, e quando Deus não quiser que nós estejamos mais lá, Ele nos tira. E eu quero deixar uma lição aqui, e eu espero que você nunca mais esqueça dessa lição. Nunca mais. Não importa quem leva o crédito, desde que Deus leve a glória. Vamos ler juntos? Não importa quem leva o crédito, desde que Deus leve a glória. É trabalhar no nosso coração. Ah, vem um pregador aqui e prega melhor que o Anéas. E aí a igreja ama. Cara, não tem problema. Deus está sendo glorificado. Louvado seja Deus. Ah, fulano fez isso, e foi você que fez, mas fulano levou o crédito, não importa, Deus está sendo glorificado. Não importa quem leva o crédito, desde que Deus leve a glória. Não esqueça isso. Se você não conseguir ajustar isso no seu coração, você vai ter de muita dificuldade. Eu coloco essa imagem aqui, que é um holofote com luzes, que eu lembro uma vez no seminário, onde a gente tinha uma colega que ela gostava de bastante atenção. Ela era muito agitada. E aí teve uma aula lá que ela estava muito agitada. Ela estava assim, estava meio descontrolada. Talvez a gente ia falar hoje em dia, você tomou alguma coisa? Você fumou alguma coisa? Ela não estava bem. E aí todo mundo olhando e percebendo, falou assim, cara, ela não está legal. Só que ninguém conseguia fazer a leitura do que estava acontecendo. Ninguém conseguia. O professor percebeu que ela não estava bem também. E aí uma hora, e todo mundo ficava assim meio olhando, mas ninguém falava nada. E uma hora o professor, fulana, o que está acontecendo contigo? Aí todo mundo, tipo, verdade, o que está acontecendo? Aí quando terminou, deu aquele silênciozinho assim, ó. Um colega meu disse a seguinte frase, dá um microfone para ela e joga a luz nela que ela se acalma. Irmãos, todo mundo deu risada. Porque falou, é exatamente isso. Joga a luz nela e dá um microfone para ela. E aí ela vai se acalmar. O que ela estava querendo? Atenção. Como ela não estava conseguindo, ela estava tentando de várias formas. Então nós precisamos aprender a lidar com a ascensão de pessoas. A pessoa vai subindo e, cara, é o reino de Deus. A pessoa está ganhando destaque. A pessoa está com o microfone, a pessoa está com a luz, a pessoa está com a vassoura, a pessoa está na liderança do ministério, a pessoa está exercendo isso, a pessoa está exercendo aquilo. Lidar com isso no nosso coração para que Deus seja glorificado. Mas eu batalho, eu faço, eu me esforço, e fulano está levando crédito. Se Deus estiver levando a glória, deixa, meu irmão. Deixa. Quem estava levando a glória ali? Olha, Deus foi glorificado. Davi deixa isso muito claro no capítulo 17. Ele fala, a batalha é do Senhor. Quem é esse incircunciso que está desafiando o Senhor dos Exércitos? Não era Davi. Davi era pequenininho, raquítico. Ele foi lá, tu está vindo para mim com espada, eu estou indo em nome do Senhor. Davi estava vivendo para Deus. Davi estava vivendo para a glória de Deus.
Então nós precisamos entender isso, não importa quem leva o crédito, desde que Deus leve a glória. Uma vez eu ouvi, ou li, melhor dizendo, uma coisa que me cansa demais é picuinha. Gente, isso me cansa. Ai, eu falo assim, tanta coisa para fazer no reino de Deus, tem que ficar com a picuinha, assim, sabe? Isso cansa. E eu estava lendo um livro de liderança muito tempo atrás, e aí o autor citou um treinador de basquete. Ele disse o seguinte: não é difícil encontrar bons jogadores. O difícil é fazer bons jogadores jogarem juntos. Isso é ou não é verdade na igreja de Deus? Pessoas que estão focadas no reino. O difícil é dar entrosamento para essa galera. Não é assim na família? Você vê os seus filhos com potenciais incríveis, mas faz essa galerinha, você sai 5 minutos de perto deles, eles estão brigando. Não é verdade? Não é difícil encontrar virtudes nos filhos, o difícil é fazer eles se tornarem um time. Não é difícil encontrar bons funcionários, o difícil é fazer esses bons funcionários jogarem juntos. E na igreja da mesma forma. Então, nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, irmãos, quando alguém chega do nosso lado e começa a ter ascensão, a gente, por que eles estão louvando, falando que eu só matei milhares e fulano está falando que derrubou dezenas de milhares? Aí a sementinha da desconfiança começa a entrar no nosso coração. Aí a gente começa, a pessoa vai fazer uma coisa, fulano fez isso por causa daquilo. Fulano não fez aquilo por causa daquilo outro. A gente começa a especular. Então, a partir desse momento, o versículo 9 deixa muito claro o que aconteceu. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Um cântico, a partir daí, um cântico causou muito mal no coração de Saul. Ele começa a olhar com inveja. Não admito que alguém tenha mais glória que eu. E uma outra lição que eu gostaria de deixar, que a inveja começa quando eu paro de dar toda a glória a Deus para querer ter um pouco dela. Aí começa. Quando eu paro de dar toda a glória a Deus, eu começo a ficar com inveja. Alguém chega e fala assim, nossa, que habilidade boa que você tem, que casamento legal que você tem, que filhos bacanas que você tem, olha que habilidade empresarial boa você tem. E se você não dá glória a Deus, ali a inveja vai começar, porque você está se comparando como parâmetro agora. Você está tirando o foco de Deus e falar como que Deus me deu essas virtudes, que é tudo pela graça de Deus, eu vou começar, não, isso aí é porque eu me esforcei mesmo, isso aí é que eu batalhei mesmo. Quantos atletas a gente vê, né? Nas outras Olimpíadas, pelo menos eu não via isso. As pessoas dando tanto glória a Deus como a gente está vendo agora. Eu não via, não estou falando que não tinha, tá? Só para deixar isso claro. Mas eu não vi, agora pela internet populariza isso. Mas eu vi muito atleta já falando, muito atleta. Talento não te leva a lugar nenhum, tem que ter muita disciplina. Tá certo a frase. Tem que ter muita disciplina. Mas nessa frase está encucado lá. O mérito é de quem? É o meu esforço. É o meu suor. É a minha dedicação. Então, quando eu paro de dar glória a Deus, eu começo a me comparar com os outros. Fulano não se dedicou tanto para ser um bom marido. Fulana não se dedicou tanto para ser uma boa esposa. Aquele casal não se dedicou tanto para ser bons pais. Aquele lá não se dedicou tanto na empresa para levar a empresa onde está. Quando eu paro de dar glória a Deus, começa a ter inveja, porque eu começo a olhar para onde? Para os lados, ao invés de olhar para o alto. Veja o contraste entre Saul e Jonatas. Saul não tinha medo nem inveja de Davi. Mas agora o texto está falando que o Saul tinha inveja. Jonatas desfrutou da amizade, participou da ascensão. Inveja é diferente de cobiça. Cobiça é o querer ter para mim, ok? Inveja, eu não quero que o outro tenha. Olha como é feia a inveja. E aí volta lá naquela frase, não importa quem leva o crédito, desde que Deus leve a glória. Eu não quero nem que ele leve o crédito, eu quero o crédito para quem? Para mim. E a inveja é um sinal de crentes carnais. 1 Coríntios 3:2 diz isso, Romanos 13:13, Mateus 7:20, Tiago, Tito, fala tudo sobre essa inveja amarga, essa situação que brota no coração, de acordo com o relato bíblico, de acordo com o texto bíblico. Aconteceu alguma coisa no coração de Davi? Ele falou, uau, sou bonzão mesmo, hein? Só milhares para ti, hein? Dezenas de milhares para mim. Ele agiu dessa forma? Pelo relato bíblico a gente não tem nenhuma informação, mas gerou muito no coração de Saul.
gerou muito no coração dele. Inveja, irritação, medo, aborrecimento. Saul não queria que tivesse o nome de Davi na canção. Ele queria que tivesse só o nome dele. Quem fez isso? Eu fiz. Eu deleguei, eu permiti, eu dei a couraça lá, eu dei a armadura para ele. Saul queria toda a glória para ele. No capítulo 15, volta um pouquinho em Samuel, capítulo 15, versículo 12, marca esse texto aí na Bíblia, porque isso caracteriza a atitude de Saul. 1 Samuel 15, 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram, Saul foi para o Carmelo. O que Saul foi fazer no Carmelo, gente? Onde ergueu um monumento em sua própria honra. Olha o miserável. Ele foi no Carmelo e ergueu um monumento na sua própria honra. Então era alguém que gostava de glória própria, e ele gostava de exaltação pessoal. Davi não. Davi sabia que a batalha era de Deus, a vitória quem tinha dado era Deus, ele não ficou orgulhoso. E um antídoto, quero dar um antídoto aqui contra a inveja. O que nós devemos fazer para nós não termos inveja? Sabe qual que é o antídoto? Servir. Quando você está focado em servir, cara, eu estou focado em cumprir a minha missão, você nem olha para os lados. Não importa se fulano está levando a glória, eu estou preocupado em servir. Isto fica feliz. O livro de Lucas fala que depois de nós termos feito tudo, irmãos, tudo, a gente fez tudo, terminamos de fazer o que a gente tinha que fazer, nós devemos dizer para nós mesmos, servos inúteis, não fizemos nada além do que deveríamos. Então, se Deus nos usou de alguma forma, o mérito não é nosso, o mérito é de quem? É de Deus. Então, a lição é, quando for servir, enquanto estiver servindo, e depois de servir, dê toda a glória a Deus. Estou indo para um ministério. Para que eu estou indo para o ministério? Para a glória de Deus. Estou servindo no ministério. Estou servindo para quê? Para a glória de Deus. Nossa, foi muito bom isso aí que aconteceu. Isso aqui é para a glória de Deus. Esse é o antídoto para nós lutarmos contra a inveja, é servir. Aí, irmãos, vai lá para Saul, agora vem o clímax aqui do Salmo, do 1 Samuel 18. Saul começou a olhar com inveja para Saul. Presta atenção no versículo 10 e 11. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por quem? Por Deus, a gente já vai entender isso, tá? Apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Olha só algumas informações desse texto. O espírito maligno mandado da parte de Deus estava atormentando o rei. Nós devemos entender essa expressão que é difícil aqui, como o Senhor está protegendo Davi do perigo e não vai deixar que Saul o mate. O propósito do Senhor ao enviar o espírito maligno não é fazer mal a Davi, mas é atormentar Saul e instigá-lo a tentar cometer um ato tão hediondo e mostrar a todos que ele foi abandonado pelo Senhor e ele não está mais apto a governar a nação de Israel, porque ele estava mais preocupado com a sua glória pessoal. Ele era alguém que não obedecia a Deus, no capítulo 15. E aí ele entra em transe. Eu não sei como é a versão que está, termo que está aí na sua versão, mas ele começa a delirar. Ele está enlouquecido. Nós não sabemos se era inveja que estava deixando ele louco ou a loucura está deixando ele invejoso, né? Mas o fato é que ele está ficando maluco aqui. Davi está lá trabalhando. Davi lá está fazendo o quê? Tocando a harpa. E Saul está o quê? Com o que Saul está na mão, gente? O que um homem dentro de casa está fazendo com uma lança na mão? Qual era o perigo que esse rei passava com essa lança na mão? O que levou ele a estar com essa lança na mão? E aí ele pensou, eu vou cravar Davi na parede. E cara, olha como as coisas mudaram rápido, né? Alguém que estava sendo exaltado, deu um posto mais alto, ele pegou a lança e mandou em Davi. Pegou em Davi? Não pegou. A ideia aqui que ele foi lá, pegou a lança de novo e mandou de novo. Ele jogou 2 vezes a lança. Provérbios 27:4 diz, o rancor é cruel e a fúria é destrutiva,
Mas quem consegue suportar a inveja? A inveja enlouquece a pessoa. Todos os pecadores, nós somos pecadores. Todos nós sabemos o que fazer quando alguém pega uma lança e joga contra nós. Você está lá trabalhando e de repente alguém lança contra você uma lança, né? Arremessa uma lança contra você, ela cai na parede e você como pecador. O que você faz? Pega a lança e manda de volta. Não é verdade? Não é isso como pecador que a gente tem que fazer? Né? Arranque da parede e tira de volta. Dessa forma, o que eu vou mostrar, gente? O que eu vou mostrar se eu fizer isso? Eu vou mostrar que eu sou valente, não é verdade? Eu vou mostrar que eu sou macho, não é verdade? Eu vou mostrar que eu cuido dos meus direitos. Eu vou mostrar que eu não tolero o erro. Eu vou mostrar que eu faço a vontade de Deus, porque Deus me escolheu, Deus te rejeitou, só lamento. Fala aqui com o ombro, né? Aquela coisa lá, né? Fala aqui com o ombro. Eu vou pegar a lança e vou arremessar contra você. Eu vou mostrar que eu não sou dirigido pelas pessoas, que eu sou defensor da fé, que eu não dou lugar para injustiça. Injustiça não, Saul. Injustiça não. Isso pode provar até que eu sou ungido. Mas eu sou ungido igual a quem? A Saul. Saul também era ungido? Também. Semelhante a Saul. E daqui talvez alguns 20 anos, se eu pegar essa lança e começar a arremessar nas pessoas, daqui a 20 anos eu vou ser um especialista em arremessar lanças. Eu vou ser alguém completamente louco também. O que Davi fez? Simplesmente se desviou. Ele se esquivou. Gente, o que Davi fez? O que o texto diz que ele fez? Ele só se desviou. Ele falou alguma coisa? Nada. Tá tocando harpa? Opa, deixa eu tocar um pouquinho mais para cá a harpa agora. Agora deixa eu voltar um pouquinho mais para cá. Não sei o que Davi fez, mas o fato é que no texto fala que ele mostra, né, que ele não falou nada, ele ficou calado. Algumas lições que nós aprendemos aqui é muito interessante. Primeiro, o que nós devemos aprender aqui, né, com alguém que arremessa lanças? Algumas lições aqui foram tiradas daquele livro. Algumas lições foram tiradas do livro O Perfil de 3.6. Eu sugiro os irmãos lerem esse livro. Perfil de 3.6. É um livrinho pequenininho assim, ó. Sensacional esse livro. Se você lidera, se você está à frente da sua família, igreja, lê esse livro. Perfil de 3.6. Então, algumas lições. Primeiro, aprenda a desviar-se rapidamente. Está lidando com alguém que arremessa lança? Primeira coisa que você tem que aprender é desviar-se rapidamente. Segundo, finja que nada aconteceu. Não é verdade? Larari, larará. Finja que nada aconteceu. Fique com a boca fechada. Fique longe das pessoas que arremessam lanças. Jamais aprenda algo sobre a arte de arremessar lanças. Não aprenda sobre isso. E você aprender, você vai usar. Olho por olho, dente por dente. Sabe aquelas brincadeirinhas, né? A pessoa vai brincando, levando o outro à irritação, né? Não aprenda a cair nessa provocação, porque senão não vai ser algo bom que vai acontecer. Desse modo, as lanças podem até te atingir, mas não vão atingir o seu coração. Porque você não aprendeu sobre lanças. Pessoas com lanças na mão, geralmente são pessoas amarguradas. Pessoas que ficam sempre atacando os outros. Olha o que acontece no versículo 12 a 14. Versículo 12 a 14. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com... Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Olha o que Davi recebeu. Ele recebeu a companhia de Deus. Saul tinha medo de Davi. Saul já tinha manifestado medo antes, e esses medos aqui de Saul eram medos injustificados. Ele tem medo das pessoas, tinha medo dos homens. Provérbios 29, versículo 25 diz: quem teme aos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme aos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está o quê? Está tranquilo. Eu não preciso ter medo das pessoas. Eu não preciso ter medo de ser cancelado nesses dias. Por quê? Porque quando a gente morreu em Cristo, nós já fomos cancelados.
Eu não tenho medo de entristecer alguém por falar a verdade. Não preciso ter medo de perder amigos e familiares pelo fato de amar mais a Jesus. Não preciso ter medo de perder o trono, porque o único trono que existe é o trono de Deus. Deus nos liberta do medo. A gente vai viver sem medo porque nós confiamos em quem? No Senhor. Saul tinha medo porque o Senhor o havia abandonado. No capítulo 16, versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e agora o próprio Deus vai se retirar dele, vai se afastar dele. O medo surge, meus irmãos, quando a gente se distancia de Deus. Se você lida com medo, se você lida com dificuldade, esse distanciamento de Deus foi assim com Adão e Eva. Eles pecaram, se afastaram de Deus e Deus chega para Adão e Eva, por que vocês fugiram? Temeu ainda mais. E o mesmo capítulo vai mostrar por 3 vezes que o Senhor estava com Davi. Saul tinha medo de Davi, por isso queria ir ao longe. E aí, enquanto isso, Davi recebe a confiança do povo. Versículo 15 e 16 diz, vendo isso, Saul teve muito medo dele, todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul rejeitando Davi e o povo cada vez gostando mais de Davi. E aí ele vai receber agora oportunidades para se tornar genro. Olha o versículo 17. Saul disse a Davi, aqui está minha filha mais velha, Merabe, eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Olha o que ele está fazendo. Ele está tramando. Ele quer dar agora uma desculpa, tá minha filha, mas o que você vai ter que fazer para casar com minha filha? Vai para a guerra. Ele falou, vou deixar que que os filisteus matem, né? Versículo 18, Davi, porém, disse a Saul, quem sou eu e quem é minha família, o clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Davi, ele reconhece a graça de Deus para com ele. Aí o versículo 19 diz, por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de Meuá. E olha que interessante, Saul já havia falado lá no capítulo 17, quem matar o Golias casa com a minha filha. E ele já não tinha dado a filha. Prometeu agora a primogênita, né? A filha mais velha, melhor dizendo, a filha mais velha dele. Também não deu. E aí no versículo 20 o texto diz, Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, eu darei a ele para que me sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre, sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha feito, Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço presta atenção, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era muito claro, era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de se tornar genro do rei. Beleza. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e os seus soldados saíram e mataram quantos filisteus? 200, o dobro. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Tá dando tudo errado para Saul aqui. Ele não gostava de Davi, agora a filha dele começa a gostar. Ele falou, mas beleza, aqui está a chance de se tornar o meu genro. O que eu vou fazer? Vou mandar ele para a guerra, e a única coisa, como o Davi já falou que é pobre, não tem como comprar aqui, né, os dotes da minha filha, o que eu vou querer? Apenas 100 prepúcios. O que é prepúcio? A pele do pênis. Imagina Davi indo para a batalha, galerinha, é o seguinte, eu quero casar lá com o rei, eu preciso pegar a pelezinha aí e entregar lá para o rei, beleza? Então os voluntários podem vir aqui. Você acha que é assim que aconteceu? Vamos para a guerra, irmão. Guerra, era inimigo. Foi lá e Saul tinha pedido quantos? 100. Em 100 mata Davi. Eles vão matar Davi. Davi, ele percebeu aqui que ele estava lidando com um cara lunático. Ele leva quantos? Gente, eu fico imaginando a cena. Davi chegando no palácio com uma sacolinha
Larari, larará. Meu rei, meu senhor, tenho missão para entrar em sua presença, trouxe aqui o seu presente, né? 200. Cara, eu fico imaginando, claro que Davi não foi bobo aqui, né? Não foi bobalhão, não foi irônico aqui, né? Mas ele trouxe 200 prepúcios, ou seja, Davi está sendo abençoado por Deus, protegido por Deus, e ele não caiu na armadilha como José não caiu também, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele, Deus o protegeu. E aí termina o capítulo, versículo 28 até o versículo 30, ele faz o resumo do capítulo. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, o que Saul deveria fazer? Baixar a guarda. Deus está com ele. Ok, mas o que Saul fez? Versículo 29. Temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha ainda mais habilidade. Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Irmãos, o que nós aprendemos em todo esse capítulo 18 de Samuel? O que nós aprendemos é o seguinte: o Senhor protege os seus servos escolhidos e lhes concede êxito. Vamos ver juntos? O Senhor protege os seus servos escolhidos e lhes concede êxito. Apesar das tentativas de Saul matar Davi, o Senhor o protegeu e Deus concedeu êxito a ele. A ambição de Saul gerou inveja, gerou medo, gerou oposição em relação ao rei escolhido pelo Senhor. É fácil líderes sucumbirem à ambição egoísta, porque estão voltados para a sua própria honra, ao invés de glorificarem e exaltarem a Deus, são tomados de inveja, de medo com aqueles que estão em ascensão. E aquilo que nós vimos no início, não importa quem leva o crédito, desde que Deus leve a glória. Se Deus escolheu outro para ser mais famoso, mais reconhecido, mais usado, cara, se Deus está sendo glorificado, vamos louvar a Deus por isso, porque nós somos soldados, súditos do reino de Deus. E o nosso desejo qual que é? Deus, que nós sejamos simplesmente úteis no seu reino. Só úteis. Senhor, eu não quero ter uma vida sendo vivida para mim. Eu quero chegar no final da vida e poder dizer: Deus, combati o bom combate. Estou cheio de tiro, estou aqui todo cheio de cicatriz, mas lutei a batalha que o Senhor queria, eu fiz a vontade do Senhor. Nas situações difíceis, meu irmão, Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para como que a gente vai lidar com a inveja, como que nós vamos lidar com a loucura das pessoas, como que nós vamos lidar com as tentativas de prejuízo. Saul tentou matar Davi, o enganou, o usou como tiro ao alvo, mas só serviu, irmãos, tudo isso para fazer de Davi um homem espiritual. Você consegue perceber isso? Quando Saul morreu, a gente já tem evidências aqui que ele era um cara, em alguns momentos até possesso, era um cara louco, era um cara invejoso, era um cara que tinha medo, era um cara que vivia para sua própria honra. Você já não tem elementos suficientes para se distanciar desse cara, para detestar esse cara, para tentar matar esse cara. Quando ele morre, lá no início do segundo livro de Samuel, Davi ele chora, Davi ele lamenta, e eu entendo aquele choro dele, falando assim, ó, Deus levou esse pecador aqui, que era o instrumento de Deus na minha vida. Esse cara, com o jeito dele, com as limitações dele, com os pecados dele, fez eu me prostrar diante de Deus. A maioria dos salmos que Davi escreveu, que são usados para o nosso encorajamento, ele escreveu enquanto ele estava sendo perseguido. E isso nos encoraja hoje. Davi entendeu isso. O problema não é Saul, o problema não são as pessoas. O problema é o nosso coração. O problema está aqui dentro. Saul tentou matar Davi inúmeras vezes, mas Deus usou isso para formar e fazer dele um homem espiritual. Queridos, Davi tinha habilidade de viver em meio ao sofrimento. É uma coisa que está faltando para nós nessa geração. Nós não temos habilidade para lidar em meio ao sofrimento. A gente desiste, a gente foge, a gente pega a lança e joga de novo. A gente está no olho por olho, dente por dente, vai bater, eu vou bater também. Vai, tenta, irmão, tenta para ver o que vai acontecer. A gente não está nessa geração. Nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Nós precisamos aprender a lidar com a injustiça, com os ataques, com as críticas. Como que você reage a situações difíceis? Deus usou um insano na formação
de um homem espiritual. Você acha que Deus não está usando pessoas na sua vida também? Você acha que aquela pessoa que você está pensando agora, falando assim, cara, aquela pessoa é uma encrenca. Pensa numa pessoa que é difícil. Pensa numa pessoa que é complicada. Você acha que Deus não está usando ela para te formar num homem espiritual, numa mulher espiritual? Então, nós precisamos nos acostumar com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, porque Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é amoroso. O que nós devemos fazer? Através de Jesus Cristo, nós devemos olhar a nossa condição e reconhecer, Senhor, eu estou longe até de quem é Davi aqui. Quanto mais Jesus, Deus, estou longe demais, eu me iro demais com as pessoas, eu me revolto demais com as pessoas, eu pego as lanças e lanço de novo nas pessoas. Deus, eu preciso perdoar. Eu preciso entender que o Senhor está usando essas pessoas, essas tranqueiras na minha vida. E elas vêm e falam mal, e elas vêm e falam alto, elas vêm e nos ofendem. E aí a gente entender, cara, Deus só está usando ela, essa pessoa, para Deus tirar impurezas do meu coração. Então, através de Jesus, eu vou olhar para quem eu sou um pecador, carente, necessitado da graça do Senhor. Eu vou me arrepender dos meus pecados. E o principal é, eu vou confiar que Deus tem um plano ao permitir essa pessoa na minha vida. Você lembra da época que a gente andava de ônibus? Que hoje em dia quase todo mundo tem carro, né? Tem Uber, tem um monte de coisa. Mas lembra quando era ônibus para todo lado? Aí você sentava do lado de alguém inconveniente e a pessoa abria as pernas lá. E aqueles ônibus que só tem uma coisa aqui no meio. Aí a pessoa já descia, botava o braço e ainda... Você já ficava no cantinho, já não quer incomodar. A pessoa, além de usar o braço ali, avião, né? Os aviões tudo pequenininho. A pessoa põe o braço lá e ainda se... É aquelas pessoas espaçosas, sabe? Às vezes Deus coloca essas pessoas espaçosas na nossa vida e a gente não é a gente que decide quando elas vão embora, tá? Não é nós que decidimos quando elas vão embora. Não é a gente que decide, ó, piloto, pousa aqui que vai descer uma encrenca aqui. É Deus que toma conta, é Deus que decide, porque é Deus que envia as pessoas, e é Deus que leva as pessoas. Se Deus usou Saul para formar em Davi um homem espiritual, quanto mais nós que lidamos com pessoas também difíceis. Então, pela fé em Jesus, confie na graça de Deus. Lições finais aqui. Como Davi, foque no seu trabalho. Pela fé em Jesus, pare de olhar para os lados. Só foca na sua missão. Pare de ter inveja das pessoas e não se preocupe se as pessoas estão lançando lanças sobre você. Porque aí se elas estão lançando lanças sobre você, aprenda a se desviar. Fica de boca fechada, faça o seu trabalho. E principalmente, mantenha sempre a sua confiança em Deus. Porque se você manter a sua confiança em Deus, quando Deus levar essas pessoas, o que você vai fazer? Você vai até lamentar. Porque você vai ter perdido o instrumento de Deus, que Deus provocava melhorias no seu caráter. E aí você não vai odiar a pessoa. Você vai ter dó, vai ter compaixão dela, você vai amar ela e vai falar, puxa, que pena. Queria ainda ter restaurado o meu relacionamento com ela. Mas restauração não depende só de você. Restauração depende sempre de duas pessoas. Mas perdoar é só você perdoar. Então que Deus nos ajude a entendermos que Deus usa as pessoas e a lidarmos bem com essas situações difíceis que chegam até nós. Amém? Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprender a confiar em Ti nos momentos difíceis. Davi era alguém que lidava bem aqui com as situações adversas e que a gente consiga aprender também a lidar com essas situações, a amar as pessoas, a focar no nosso trabalho, nos dedicar a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas sempre e acima de tudo, confiarmos em Cristo, sabendo que o Senhor tem um plano maravilhoso para a nossa vida e tem um plano para as pessoas também. A gente lembra alguns nomes agora, de pessoas difíceis, mas pessoas que foram criadas pelo Senhor e pessoas que estão dentro da sua vontade e que o Senhor tem um plano para elas, como tem um plano para nós também. Então nos ajude a não ficarmos revoltados, cismados, obstinados, suspeitando, desconfiados. Senhor, tira isso de nós em nome de Jesus, Senhor. Tira isso de nós, tira dessa igreja, Senhor, isso. Tira do seu povo, tira qualquer inveja. Pai, que cada um possa cumprir a missão que recebeu do Senhor e juntos trabalharmos para promovermos o reino do Senhor, porque a batalha é do Senhor. Davi deixou isso muito claro, a batalha é do Senhor. Se nós ficamos com inveja, se nós arremessamos lança uns nos outros, se nós os mordemos, como Gálatas diz,
É porque a gente está tentando construir o nosso império, o nosso reino. E nós não somos nada, nós somos súditos do reino de Jesus. Então nos ajude a edificar o seu reino, a trabalhar no seu reino. O Senhor está edificando a sua igreja, então nos ajude simplesmente a sermos úteis, a trabalharmos e não darmos trabalho, a servir e não esperar ser servido. Tenha misericórdia de nós. Levante mais pessoas para servir, levante mais colaboradores, levante mais voluntários, levante pessoas, ó Pai, que possam cumprir as suas missões que o Senhor tem nos dado e que o nome de Jesus seja sempre engrandecido. Ó Pai, e o Senhor esteja trabalhando no coração daqueles que talvez a semente da desconfiança chega, como chegou no coração de Saul, talvez a inveja, que o Senhor esteja guardando o nosso coração para a sua glória. Que nenhuma raiz de amargura brote em nosso meio e cause contaminação, mas que nós sejamos um povo separado, santo, dedicado à prática das boas obras. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção.